Boa tarde, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso encontro do NUPED. Hoje a gente vai estar discutindo uma intelectual ainda jovem, Carla Cotirene, que dentro da coleção Os Feminismos Plurais escreveu um livro muito importante para o movimento social negro, mas também para a academia, debatendo o conceito de interseccionalidade. O NUPED convida você a vir com a gente nessas reflexões e dar continuidade aos estudos que a gente iniciou com o desenho desse decálogo nas nossas próximas edições. E logo eu volto para a gente continuar discutindo a interseccionalidade de Carla Cotirene. Boa tarde. Pegando aí o gancho na reflexão do Juliano, da abertura do Juliano, eu vou projetar aqui a Carla, porque eu acho interessante conhecer essa figura forte que é Carla Cotirene. Aí está. Se eu colocar meu texto, fica o texto ou a Carla? Alguém pode me dar um retorno sobre isso? O texto seu. Então, peraí que eu vou descompartilhar. Essa é a Carla. Pronto. Carla Cotirene. E agora eu vou voltar aqui para a minha apresentação de Carla, né? Então, vamos lá. Nascida Carla Adriana da Silva Santos, em Salvador, no dia 30 de abril de 1980, Carla Cotirene foi a primeira pessoa de sua família a fazer um curso universitário. Se formou em bacharel em serviço social e hoje é mestra e doutora em estudos interdisciplinares sobre gênero, mulheres e feminismo pela Universidade Federal da Bahia. Carla é escritora, publicou Além de Interseccionalidade, o livro que a gente vai abordar e apresentar nossas reflexões coletivas hoje, pela coleção Feminismos Plurais, né, organizada pela Djamila Ribeiro. A Carla escreveu também Ó Pai e Prezada, Racismo e Sexismo Institucionais, tomando bonde nas penitenciárias femininas, publicado em 2020. Atualmente, ela é responsável pela Opará Saberes, iniciativa que busca instrumentalizar candidaturas negras, em especial mulheres, para o ingresso na universidade e em lugares estratégicos e instituições públicas e privadas, né? Ela também atua na saúde municipal de Salvador, atendendo mulheres vítimas de violência doméstica. A Cotirene é uma ativista e assumiu, em 2020, uma das colunas da revista Vogue, com o foco nas questões de gênero, mulheres e pautas interseccionais, como racismo policial, LGBTfobia, afetividade, intelectualidade negra e autocuidado. Nas redes sociais, a Cotirene é ativíssima, indicando novas perspectivas de leitura de mundo a partir de outras epistemologias, sobretudo epistemologias de terreiro. É, sem dúvida alguma, uma mulher inspiradora, cujos textos e interações sociais merecem ser conhecidas e compartilhadas. Tendo uma presença marcante, não só pela fala, mas também pela postura corporal ativa, né? Uma rainha guerreira, né? Vocês viram aí a imagem dela. A Cotirene é uma intelectual negra que compõe o grupo das ativistas negras da atualidade, sobretudo as que interseccionam racismo e sexismo. Todas herdeiras de Sueli Carneiro, que a gente estudou, né, apresentou aí na última gravação do Decálogo, né, e que é ativa, né, extremamente ativa através do portal do Instituto da Mulher Negra, o Guelé 10, até hoje, né, uma inspiração Sueli Carneiro. Então, as ativistas, né, as intelectuais que trabalham muito com a interseccionalidade, né, que é a nossa referência atual, aí, a gente tem a Djamila Ribeiro, Nadine Nascimento, Flávia Rios, Regimeire Maciel, Maria José Menezes, Luana Tolentino, Áurea Carolina, Larissa Amorim Borges, Marjorie Chaves,
Érica Malunguinho, Dandara Suburbana, para citar algumas, né? São muitas intelectuais, são muitas ativistas, e esse grupo não para de crescer, ainda bem, né? Vejamos aqui o território Afro-Gerais, não é? As intelectuais do NUPED, do Coletivo de Mulheres Negras, Maria Cecília, da liderança da Ocupação Vitória, do NEABI, da UENG, do NEABI, da UFVJM, não é? Entre outras da região aqui do Alto do Jequitinhonha, né? Um fato importante a se conhecer sobre a trajetória da Carla Cotirene, que foi mencionado por ela em uma entrevista concedida à coluna Mulheres em Movimento da Folha de Pernambuco, é que ela é uma cria, né? Tem uma formação, né? No Instituto Cultural Steve Biko, que faz homenagem ao líder estudantil, que era uma ativista do movimento da consciência negra contra o apartheid na África do Sul, na década de 1960 e 1970. O foco do movimento era a capacitação e mobilização da população negra urbana. O instituto, que recebe esse nome em homenagem, não é, ao Steve Biko, foi fundado em 31 de julho de 1992 por iniciativa de professores e estudantes negros e negras que, de forma pioneira, criaram o primeiro curso pré-vestibular voltado para negros no Brasil. O foco do Instituto era, e é ainda, né, pois ele está ativo, reunir a militância negra em torno da educação. O Instituto surge, então, buscando a inserção dos negros no espaço acadêmico como estratégia para a sua ascensão social e o combate à discriminação racial. A educação do Instituto já nasceu diferenciada, focada no resgate dos valores ancestrais, de movimento de consciência negra, difundido por Steve Biko na África do Sul. Na disciplina Cidadania e Consciência Negra, por exemplo, os estudantes são levados a resgatar a cultura afro-brasileira, destacando a religiosidade, a ancestralidade e a trajetória de ativistas, referências na luta contra as desigualdades, que é o mesmo percurso que o NUPED faz, né? Inicia-se com o pensamento da ancestralidade mais próxima, não é? Então, da ancestralidade negra brasileira. A Cotirene fez parte também do projeto Pompa Ceafro, oferecido pelo Instituto, que ofereceu capacitação para jovens negros e negras com uma formação que incluía estágio supervisionado com figuras públicas negras, intelectuais negras e parlamentares negros, sobre os quais condições estruturais podemos ingressar na administração pública, universidades e governanças, sem corromper os princípios da militância antirracista e em prol da comunidade negra. A Cotirene conta que foi essa formação que proporcionou a ela uma densa e aprimorada formação política para a ocupação de espaços estratégicos, a fim de abrir portas para outras pessoas negras, né? Então, eu vou citar um trecho dessa entrevista em que ela diz o seguinte: Luísa Barros e Vilma Reis, com quem trabalhei, Matilde Ribeiro, Nazaré Mota, Macota Valdina, Valdeci Nascimento, Silvio Humberto, Hélio Santos, Joaquim Barbosa, Valdo Lumumba são os intelectuais responsáveis pelo delineamento ético-político que me impulsionou para a academia. Sou pouco destinada a credencial de mestra ou doutoranda, ou doutora hoje, né, em estudos feministas. Estou mais compreendida com descolonização epistêmica. Então, o que ela está querendo dizer isso, né? Eu estou menos preocupada com a titulação, mas sim em ser um agente de descolonização epistêmica dentro desse espaço, não é, que é de referencial epistemológico ocidental, né? Ou seja, de influências norte-americana e europeia. Ela fala, eu uso essa formação, né, em mestrado e doutorado para promover essa descolonização aí epistêmica dentro dessa instituição que é a Universidade Brasileira, não é? Ela fala, não posso deixar de citar a Coordenação Nacional da Campanha contra o Genocídio da Juventude Negra, na Bahia, resultante do Encontro Nacional de Juventude Negra, o ENJUNE,
desculpa, e seu Fórum Nacional. Ainda politicamente, atuei como articuladora do primeiro Encontro Nacional de Negras Jovens Feministas e do Congresso Nacional de Negras e Negros, numa proposta de criar um partido negro. Sem dúvidas, sem esse percurso de militância, não seria hoje uma escritora da coleção Feminismos Plurais, coordenada pela filósofa Djamila Ribeiro. Tais experiências desestabilizaram a tendência intelectual reducionista de antes, quando o olhar sobre o marcador de raça estava isolado de outras tecnologias de opressão. Então, terminando a citação dela, ela conta também nessa entrevista que viveu um período exaustivo de racismo epistêmico, porque ela tinha outros referenciais que não eram os ocidentais, com os quais ela queria trabalhar na dissertação de mestrado e na tese de doutorado, né? Além das disputas por narrativas, que a gente vê não só no senso comum, mas também, sobretudo, na universidade, né? O claro é a versão branca, ocidental e colonial que domina as epistemologias acadêmicas no Brasil. A gente vem pontuando isso também aqui no NUPED, né? É o nosso referencial, a intelectualidade negra brasileira, né? Foi essa experiência que a motivou a criar a Opará Saberes, focada na capacitação com o objetivo de inserção de jovens negros e negras em lugares estratégicos, a fim de enegrecer as instituições públicas e privadas brasileiras. A Opará Saberes conta com o apoio das intelectuais negras com as quais a Cotirene fez sua formação, como a Zelinda Barros e a Lívia Vaz. É a formação de uma rede que passa de ancestralidade anterior para ancestralidade imediata, e assim por diante, né? Então, um grupo puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro, por isso a necessidade do conhecimento e da vinculação aos pensamentos negros, né? Sobretudo e primeiramente ao pensamento negro brasileiro, né? No que diz respeito ao livro Interseccionalidade, a Cotirene diz que o objetivo ao publicar essa obra era disponibilizar uma ferramenta metodológica e analítica preparada pelas feministas negras. O conceito foi cunhado há 30 anos atrás pela jurista estadunidense, a professora de teoria crítica de raça, Kimberly Crenshaw, no âmbito das leis antidiscriminatórias. O objetivo desse conceito é chamar a atenção para a inseparabilidade estrutural do racismo com o capitalismo e o cis-heteropatriarcado. E as articulações que decorrem dessa interseção, que, reproduzidas incessantemente, colocam as mulheres negras mais expostas e vulneráveis aos trânsitos dessas estruturas. O problema, infelizmente, são os perigos do esvaziamento do conceito, que agora caiu no gosto acadêmico das branquitudes. Fala-se muito de feminismo interseccional, sem trabalhar um paradigma afrocêntrico, de forma desconexa da origem do conceito, fundamento e propostas epistemológicas do feminismo negro. A Cotirene usou o conceito em sua dissertação de mestrado, na qual ela estudou o conjunto penal feminino na cidade de Salvador, né? Foi assim que ela comprovou que a prisão é um microcosmos de violências amplas, o que permitiu a ela identificar o conflito entre a Lei de Execução Penal, de 1984, e a Lei Maria da Penha, de 2006. Por exemplo, há uma quantidade enorme de mulheres negras encarceradas, que estão encarceradas porque reagiram à violência de gênero que sofreram, seja dos companheiros, né, ou de maridos, né? E há outro quantitativo significativo de mulheres negras encarceradas porque os companheiros as obrigaram a levar drogas ou celulares na vagina no período das visitas, né? É por isso que, como mostra a Cotirene, defender a prisão não dá conta de perceber toda a variedade de intersecção de classe, raça e território. No mesmo período, fazendo a pesquisa de mestrado, ela percebeu o tratamento diferenciado dos policiais em relação aos religiosos do candomblé, no papel de assistência religiosa às internas.
um tratamento diferenciado em relação a essa assistência religiosa, né, dos membros advindos das religiões de matriz africana, em relação aos religiosos, né, que prestam assistência religiosa vinda do neopentecostalismo ou também do catolicismo, né? Então, aqueles que são oriundos, né, do candomblé são submetidos a revistas vexatórias do tipo que inspeciona o ânus em busca de entorpecentes, enquanto os neopentecostais e os católicos não passam por esse tipo de vistoria, né? Ou seja, a instituição penitenciária reproduz o racismo religioso. Além disso, no que diz respeito às possibilidades de remissão de pena e indulto, as mulheres negras são barradas na eleição a esses recursos por causa do recorte racial, nessa distribuição dos trabalhos que permite essa eleição, né? Regra geral, as mulheres brancas são destinadas ao setor administrativo, enquanto as negras são mantidas nos trabalhos pesados, né? Com o livro Interseccionalidade, a Cotirene busca chamar a atenção para o entrelaçamento de vários âmbitos que se interconectam, né? No que diz respeito às mulheres negras, o racismo estrutural, o capitalismo o cis-heteropatriarcado, não é? Além do classismo social, todos eles operacionam várias formas de violência contra as mulheres negras, né? No que diz respeito à obra em si, eu gostaria de chamar a atenção para o que consta na página 12, essa citação, esse trecho em que ela diz o seguinte: é oportuno descolonizar perspectivas homogênicas sobre a teoria da interseccionalidade e adotar o Atlântico como locus de opressões cruzadas, pois acredito que esse território de águas traduz fundamentalmente a história e a migração forçada de africanas e africanos. As águas, além disto, cicatrizam feridas coloniais causadas pela Europa, manifestas nas etnias traficadas como mercadorias, nas culturas afogadas, nos binarismos identitários, contrapostos humanos e não humanos. No mar Atlântico, temos o saber de uma memória salgada de escravismo, energias ancestrais, protestam lágrimas sob o oceano. Segundo profecia iorubá, a diáspora negra deve buscar caminhos discursivos com atenção aos acordos estabelecidos com antepassados. Aqui, ao consultar quem me é devido, Exu, divindade africana da comunicação, senhor da encruzilhada e, portanto, da interseccionalidade, que responde com a voz sabedora de quanto tempo a língua escravizada esteve amordaçada politicamente, impedida de tocar seu idioma, beber da própria fonte epistêmica, cruzada de mente e espírito. Antes de preparar o pensamento feminista negro e a interseccionalidade como metodologias, a encruzilhada engolia oferendas analíticas contra nós. Razão de depositar neste texto pontos de vista produzidos pelas intelectuais negras, escrever português brasileiro, como Lélia Gonzalez. Pensadora amefricana, já que os neocolonizadores acadêmicos não podem abocanhar a interseccionalidade e nem sequer têm autoridade para dominar o ponto de vista do feminismo negro. Então, essa citação é uma citação que me traz aqui, né, nessa reflexão coletiva, o próprio modus operandi, ou a forma como a gente escolheu, né, o grupo todo, conduzir os nossos trabalhos de pesquisa, de ensino e de extensão, não é? Amparada no pensamento negro brasileiro. Né? Se a gente pode estabelecer aí um princípio, um intermédio, uma continuidade, eu acho que todo intelectual negro brasileiro, todo ativista negro, negra brasileiro, tem que começar a partir do seu território, né? Então, quem são os pensadores, os ativistas negros do local onde você está? Quais são as reflexões, quais foram as ações que essas pessoas iniciaram, né? Seja
em tempos próximos do que você está fazendo, seja em tempos anteriores, né? Ou seja, sua ancestralidade mais próxima. Então, aqui nesse trecho fica claro, por exemplo, a associação do pensamento da Cotirene à ideia do eu sou atlântica, que a gente já trouxe aqui com a Beatriz Nascimento, que, por sua vez, inspirou Abdias do Nascimento a pensar a estrutura social do quilombismo como uma outra forma de organização social que não o modelo da democracia liberal copiada, né, no Brasil dos ocidentais, né? E agora a gente vê de novo aqui a Cotirene retomando essa noção desse Oceano Atlântico, né? Que é a nossa referência, esses trânsitos. Agora, esses trânsitos, eles têm que ser feitos num segundo momento, né? No primeiro momento, é a intelectualidade negra brasileira, e isso está marcado na memória que ela traz de Lélia Gonzalez, né? Então, que é outra intelectual negra que a gente já abordou aqui no Decálogo, né? Então, se reconhecer como intelectual negro do continente latino-americano, não é? E o intelectual negro neste território, com configurações de racismo estrutural, institucional e individual próprias, não é? Então, é muito difícil você imaginar isso, já trazendo uma reflexão dos nossos irmãos afro-americanos, afro-europeus, afro-indígenas, mesmo indígenas, não, afro-indianos, ou mesmo africanos. Né? Então, o primeiro momento é pensar os próprios intelectuais e ativistas negros desse território. E, a partir dessa reflexão, estabelecer diálogos com os nossos irmãos da diáspora, não é? E aí, depois, de uma forma simétrica e não assimétrica, com qualquer outro tipo de linha de reflexão, mas não o contrário, né? E aí, a reflexão interessante aí nesse trecho do livro é relembrar o quanto, antes mesmo de receber esse termo, essa alcunha de interseccionalidade, Beatriz Nascimento já fazia isso e Lélia Gonzalez também já fazia isso aqui, nesse território brasileiro latino-americano. E assim eu encerro as minhas considerações aí na apresentação sobre o pensamento e a trajetória da Carla Cotirene. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu pego aqui o gancho falando um pouco da questão do feminismo, como que a mulher é compreendida, principalmente a mulher solteira, sem filhos, sem marido, como que é muito atrelada a questão do feminismo da mulher ao casamento, à maternidade. E aí eu cito aqui um trecho da feminista africana, Bibi Bacaré Yusuf, que ela fala: aceitar que a maternidade é uma experiência potencialmente aberta a todas as mulheres, e não se liga ou reduz as mulheres para a experiência ou a identidade. No entanto, os proponentes da teoria do sexo dual não reconhecem que a maternidade ocorre dentro de contextos moldados por papéis e identidades socialmente desiguais para os homens e mulheres. Somente uma teoria que é profundamente cúmplice do poder patriarcal, portanto, pode reduzir a identidade feminina ao aspecto materno. É muito comum hoje, a gente estudando, a gente vê a força da mulher, a potência da mulher, do feminismo, né, na história, na evolução da história. E quando a gente atrela a questão da mulher somente à maternidade, a gente tenta diminuir essa potência da mulher. E aí, falando um pouco da questão do feminismo, a mulher negra, eu acredito que luta duas vezes, né? É uma luta dupla. Porque hoje a gente tem que lutar pelos direitos da mulher e pelos direitos da mulher negra, né? São duas lutas muito pesadas e incansáveis. E eu finalizo assim a minha contribuição. Boa tarde a todos. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre o feminismo hegemônico que a autora traz aqui na sua obra. Então, sobre esse feminismo hegemônico,
ela traz argumentos de que na velhice as mulheres elas experimentam a discriminações geracionais, né, impostas pelo mercado de trabalho. Mercado de trabalho esse que as consideram velhas e de classe, né? E por que acontece isso? Porque, segundo a autora, as mulheres elas perdem o dinheiro da aposentadoria para os netos e adultos, né? E uma questão importante que ela fala aqui, né, que é descrita pela Carla Cotirene, é sobre a marcação de raça, né? Porque é essa marcação de raça que irá garantir a essas mulheres brancas a sua seguridade social, né? Porque elas, ao longo da vida, elas tiveram um emprego formal e a marcação de classe, né? Também é outra questão importante, né? Essa marcação ela vai manter essas mulheres brancas, né, na condição de patroas. Já em relação à mulher negra, né, a raça vai impor ela a experiência de burro de carga, tanto da patroa quanto do marido, né? Por quê? Porque para essa mulher negra, né, ela não existe o tempo de parar de trabalhar, né? Porque o racismo estrutural ele as deixa fora do mercado de trabalho, né? Atravessando diversas idades e ao longo da sua vida, né? No não emprego, nos trabalhos não formais. E, além disso, né, a autora traz uma outra questão aqui também, né, que ela fala que a mulher negra, né, ela é vista como sendo de geração infantil, né? Por quê? Ela deve fazer o que o marido, né, e o que a patroa ordena que ela faça, né? Aí, como se faltasse a ela vontade própria, e ainda pior, como se faltasse capacidade crítica, né, a essa mulher. Né? Mas aí a gente vai pensar como que essa mulher pode exercer essa capacidade crítica, né? Quando ela não tem esse tempo para refletir sobre suas condições de vida, porque ela passa uma longa jornada de trabalho fazendo as atividades domésticas impostas pela patroa. E quando ela chega em casa, né, todos os dias, né, as tarefas domésticas, né, elas são feitas, né, elas são exclusivamente, né, feitas por ela. E qual é o tempo, né, que essa mulher tem para refletir sobre a sua condição de vida, né? E aqui é importante a gente ressaltar que não são todas as mulheres negras, né, que se encontram nessas condições, mas milhões de mulheres negras, elas enfrentam essas condições mencionadas. E uma outra questão que eu gostaria de comentar um pouco também é sobre os direitos humanos, né? Que esses direitos humanos, eles são garantidos, né, a todas as pessoas, né, o acesso irrestrito, independentemente de raça, etnia, sexo, nacionalidade, né, idioma ou qualquer outra condição. Porém, apesar desses direitos humanos, né, eles serem direcionados a todos, né, sem discriminação de raça e nem de cor, as mulheres negras, elas enfrentam essa discriminação, né, racistas e sexistas, né, em frente às instituições públicas e privadas. Por quê? Primeiro, essas instituições, elas negam a essas mulheres o primeiro trabalho e depois negam a elas o direito de serem reclamantes, né, das discriminações sofridas dentro dessas instituições. Né? E nas palavras da autora, né, da Carla Cotirene, a interseccionalidade ela instrumenta os movimentos antirracistas, feministas, em instâncias protetivas dos direitos humanos, né, para lidarem com as pautas das mulheres negras. Né? Então, essas são algumas das questões, né, que eu gostaria de ter trago, e assim eu encerro aqui a minha contribuição. Boa tarde. Na minha contribuição, gostaria de trazer aqui algumas considerações sobre o que a Cotirene traz sobre interseccionalidade. Na questão do punitivismo penal, né, como que isso penaliza duplamente a mulher negra, porque muitas vezes, né, como a Adina trouxe, elas podem ser presas, né, de novo, por estar levando celular ou droga para os maridos, e também na questão de que são a mulher negra, né,
ou uma que seja a vítima de agressão e que o esposo, marido, tenha sido preso, ela vai ser prejudicada na questão de sustento da família, né? Ou ela sendo a mãe dessa pessoa que está em privação de liberdade, seria também a mulher que estaria também na prisão para poder fazer as visitas e dar um suporte, né, às pessoas que estão com o filho ou o marido que estejam em privação de liberdade. E é interessante também o ponto que ela traz aqui sobre como os adolescentes negros já são tratados como adultos, né? E isso tem implicações com essas discussões que volta e meia tem sobre a rediscussão, né, da maioridade penal e quem seriam as maiores vítimas disso, né? É interessante também a gente pensar a interseccionalidade, como a Cotirene traz logo no início do livro, que esse é um termo em disputa, né? E que com todos os perigos que a gente tem sobre esvaziamentos dos termos. E uma crítica que outras pessoas trazem à ideia de interseccionalidade é que, às vezes, possuir um léxico, né, que abarque diferentes identidades de gênero não faz necessariamente com que automaticamente as políticas sejam, de fato, interseccionais ou que respeitem essas identidades, né? Ademais, não entendendo a interseccionalidade como um fim em si mesmo ou um termo fechado. A ideia de interseccionalidade ter surgido ou descrever determinadas identidades de gênero e ou formas de opressão não quer dizer que ela está desconsiderando outras, né? Muito pelo contrário. E, por fim, ainda no campo dos perigos e das armadilhas, né, que a gente tem em relação a isso, é interessante quando ela traz sobre como que isso também pode servir ao imperialismo e como que o imperialismo pode utilizar disso para interferir, né, fazer ingerência em outros países. Como a gente vê, por exemplo, os Estados Unidos fazendo, né, de levar democracia, né, entre aspas, para outros países, a partir de, entre aspas, ferimento, né, aos direitos humanos, igual como faz com os curdos, alguma coisa assim. Então, na realidade, a gente tem que pensar nisso e se essas políticas de interseccionalidade estão sendo atendidas ou não, e a própria ideia mesmo de interseccionalidade, né? Essas são as minhas contribuições. Boa tarde, pessoal. Complementando um pouco a fala do Rafael, eu também queria tratar um pouco dessa questão do encarceramento, e eu queria falar um pouco dessa parte, especificamente do 4º capítulo, né, denominado A Crítica de Angela Davis. Então, a partir desse capítulo, a gente pode estar compreendendo, né, essas discordâncias, né, da autora enquanto abolicionista penal e também expoente, né, do feminismo negro, né, a interseccionalidade, né, e aí ela vai dizer, né, segundo Davis, né, por vezes o conceito legitima o direito moderno, né, condenado politicamente por sua seletividade racial, estereótipos pós-coloniais, né, e essa legitimidade conferida pela interseccionalidade, né, muitas vezes acaba endossando, né, o encarceramento do homem negro, né, cujo estigma, né, de agressor foi imposto, né, a partir da colonização no Brasil. Outro ponto interessante também é que a Davis critica, né, o tom neoliberal, né, da punição proposta pela interseccionalidade, que muitas vezes, né, nos leva a concentrar o foco, né, nos indivíduos, em nós, né, e em vítimas individuais, retirando assim, né, de forma efetivamente, né, a atenção do próprio Estado e da atuação que ele tem. E assim, eu encerro minha contribuição. Boa tarde, pessoal. Então, é sempre muito bom estar aqui. Quando a gente finalizar o decálogo, vamos ficar assim, sentindo falta desse momento. E eu pensei em muita coisa para poder trazer hoje sobre um pouco, né, das reflexões e do pensamento da Carla. E pensar na existência da Carla, para mim,
é pensar em um evento, assim, sabe? A presença da Carla Cotirene, a Carla Cotirene, né? A militante Carla, a pesquisadora Carla, a mulher Carla, negra, é um evento, é um achado, é um momento de a gente pensar assim, onde é que nós estamos, o que estamos fazendo e para além de tudo isso, o que vamos fazer com tudo isso. E aí eu fui buscar um pouco, né, para entender um pouco mais para além do livro, né, que a gente está trazendo nessa tarde. E aí eu fiquei aqui com algumas reflexões que eu vou trazer para vocês, né, que estão nos assistindo, que estão aí assistindo a gente, né, nessa sequência do Decálogo. E assim, são perguntas que vão me instigando a partir do momento que eu me aproximo, né, da Carla. Me aproximo no sentido de dizer, existem distâncias, né, físicas que nos separam, mas existem barreiras imaginárias que não nos separam. A gente está no mesmo campo, a gente está na mesma luta, a gente está no mesmo polo. E não é um polo de disputa, é um polo amigável, é um polo que nos aproxima. E aí eu pergunto, né, fiquei perguntando para mim, quando é que eu me tornei essa mulher negra? Mais especificamente, né, quando é que eu me tornei mulher? Mas quando é que eu me tornei, de fato, uma mulher negra? E aí, as minhas reflexões, elas vão estar inseridas, né, no trecho da obra da Carla, que fala que é preciso, vamos pensar o direito. Direito, interseccionalidade e as mulheres negras. Bom, eu encontrei uma frase da Carla que resume muito, né, o que eu quero trazer hoje para a gente, né? Ela diz assim: nós, mulheres negras, somos pancadas de água. Estamos infiltradas nas estruturas e vamos, sim, melaninar cada apagamento estético, discursivo e corporal imposto pela colonialidade. Eu achei esse trecho assim um fenômeno, porque a Carla ela não afasta, né, do que é esse corpo negro, e ela diz dos enfrentamentos que nós estamos vivenciando. E essa frase foi em comemoração ao Dia da Mulher Negra, carimbenha e latino-americana. Bom, eu sei, gente, que ser mulher, não só aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, é no mínimo um ato de heroísmo. É sim, é ser herói, sabe? A gente não usa capa, não precisamos de capa, porque nós colocamos o nosso tênis, colocamos a nossa calça jeans e vamos. Ou então a gente coloca qualquer outro tipo de roupa e vamos para a batalha, todos os dias. É sim, seja essa batalha de gênero, principalmente seja essa batalha de classe, seja essa batalha de raça, que é o que a Carla traz para a gente bem, bem forte. As dificuldades que a Carla ela vai trazendo, né, de uma forma bem costurada, e ela, de toda forma, ela traz essa questão, né, da encruzilhada. Os pensamentos da Carla me fez refletir, inclusive, sobre termos como encruzilhada. Os pensamentos da Carla me fez pensar, sobretudo, sobre quando a gente fala em recorte, sabe? Eu fiquei... A Carla me fez pensar num pano, sabe? Numa costura, no movimento que as costureiras fazem. Quando eu faço um recorte, eu recorto esse pedaço. E a Carla, o exercício que eu penso que a Carla está trazendo é recortar esse trecho, ela recorta esse pano, mas, ao mesmo tempo, ela traz esse pano para o todo. E não sair do todo significa dizer que as mulheres negras estão dentro desse todo. Significa dizer que nós não podemos ser pensadas como um grupo isolado do todo. É preciso pensar para além desse recorte. Os limites do recorte vão dizer que nós estamos o tempo todo inferiorizadas, o tempo todo longe de um universo de gênero
que não vai nos colocar dentro. E isso é de fato forte para mim, pensar na questão do direito, na questão da interseccionalidade. A gente vai falar do direito e vai falar de encarceramento e vai falar de penitência e vai trazer as reflexões que a Carla traz. E aí, um negócio que ficou na minha cabeça, né, nessa questão de ser mulher, na questão do que a Carla tá entendendo sobre encruzilhadas, sobre atravessamentos, sobre opressões que estão sobrepostas no mesmo corpo, né? Elas não... Hoje eu não posso ser só uma mulher, e amanhã eu ser só uma mulher negra, e amanhã eu ser só uma mulher pobre. Eu preciso ser todas essas coisas todo dia. Todo dia eu vou ser mulher, todo dia eu vou ser negra, todo dia eu vou ser uma mulher preta, periférica, militante, todos os dias. Todos os dias. E aí, pensar nessa questão me fez refletir sobre uma autora que nós estudamos, que é a Beatriz, né? E aí uma fala da Carla me deixou assim, na questão do direito, essas coisas, né? E me deixou assim, de uma forma assim, me faltou o ar. Pensar em direito, onde é que as mulheres negras estão sendo inseridas dentro do direito, dentro da questão do somos todos iguais, eu pergunto, eu fico daqui me perguntando, a Beatriz do Nascimento, ela teve a sua vida interrompida. Não é só um simples assassinato, não. A questão racial, ela está imposta na ação desse agressor. E a gente não pode esquecer disso. Eu não vou esquecer disso. Eu não vou esquecer que a gente poderia ter muito mais produções da Beatriz do Nascimento. E a Carla, ela faz esse tipo de reflexão. E é forte para mim, porque eu sei que a minha mãe, um dia, poderia olhar para a história da Beatriz e se inspirar na violência, no genocídio, no feminicídio. Mas ela não tem a Beatriz. E não tem todas as outras Beatriz e Marias por aí. Ela tem um outro ícone, né, de referência que não traz a vivência dessa mulher preta. Então, a Carla, ela chama a nossa atenção para essa questão do direito, ela chama a nossa atenção para como que estruturalmente, né, isso está sendo dado e nos está sendo dado, né, através dessas, o que ela chama de avenidas identitárias, que é uma coisa assim, muito presente, né, no texto dela, e é algo que para nós é sim muito forte, porque com todo o aparato, né, acadêmico necessário para a produção desse livro, a Carla, ela tenta, de certa forma, desenhar para a gente um negócio. Então, se você começa a desenhar as encruzilhadas, se você começa a desenhar essas identidades, né, a construção de todo esse viés, a gente acaba se encontrando. Eu me encontro com você aqui, e me encontro com a outra ali, e me encontro com a outra. E, assim, eu pensei em trazer muitas coisas, mas é muito forte o que ela traz, né? Essa questão de que essa interseccionalidade ela vai instrumentalizar, ela vai dar ferramenta para os movimentos antirracistas e feministas, para que esses movimentos eles consigam trazer, como se diz, instâncias, uma forma de proteger os direitos para poder lidar com as pautas das mulheres negras. Então, de toda forma, trazer a interseccionalidade nesse sentido de que ela vai instrumentalizar, de que ela vai dar um norte para que, de fato, esse corpo preto, né, esse corpo de mulher, ele seja, de fato, né, socorrido, ele seja, de fato, entendido dentro
das suas particularidades, das suas necessidades. Bom, gente, eu poderia ficar aqui muito tempo falando. A Carla me instigou muito, me instigou a pensar, né, na minha vida, me instigou a pensar nas minhas caminhadas, e eu me vi muito, 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 muito perto da Carla, né? Não são quilômetros que nos separam, não existe nada que nos separa, ela luta de lá, nós lutamos de cá, e a gente vai se fortalecendo. E eu creio que é isso, é potência, a Carla é potência, a Carla é sangue, é força, é raça, e é isso. Eu troquei o cabelo, passei batom forte, porque é isso, a Carla é isso, é um evento, ela está aí, e resistir para ela é só um sopro. Nós resistiremos, é isso. E para você que conseguiu chegar até aqui, nessa edição do Decálogo, a gente quer agradecer a sua atenção. Mas antes de finalizar, eu quero convidar você a acompanhar os demais vídeos, os vídeos que ainda estão para ouvir, para poder finalizar esse processo. E queria dizer especificamente para os homens, né, para os homens negros, que aqui se encontram e que estão nos ouvindo, da importância de entender esse termo, né, esse conceito de interseccionalidade, que embora ele tenha sido cunhado na atmosfera das conferências de Durban por Kimberlé Crenshaw, essa jurista estadunidense, ele é fruto do pensamento de mulheres negras, né? Ele é fruto do pensamento de mulheres diaspóricas, como Lélia Gonzalez, mineira, né, que já nos dava pistas do que esse conceito ou do que essa ideia significa para as mulheres negras. Para mim, que sou um homem negro e comprometido com as discussões raciais, entender a interseccionalidade me ajuda a compreender a mulher negra, o seu lugar de fala, a compreender o meu privilégio, mesmo sendo um homem negro. E para você que não é nem mulher negra e nem homem negro, é importante compreender a interseccionalidade para compreender o que esses povos estão falando. A Carla Cotirene traduz interseccionalidade, abre aspas, essa sensibilidade analítica, ela impede reducionismos da política, da identidade, e elucida as articulações das estruturas modernas coloniais que tornam a identidade vulnerável, investigando contextos de colisão e fluxos entre estruturas, frequências e tipos de discriminações interseccionais. Em outras palavras, e simplificando a maneira como eu a compreendo, nós precisamos compreender e estudar mais mulheres negras para poder conseguir compreendê-las. Carla Cotirene não faz questão de ser entendida, então seu vocabulário é bem construído, no intuito de dizer o que tem a ser dito. Isso atrai muitas pessoas, que valoriza a complexidade do pensamento, mas muitas vezes dificultam o acesso ao pensamento que precisa ser encontrado. Para nós que somos professoras formandos, estamos nos dedicando a educar a população, é importante compreender para conseguir traduzir Carla Cotirene. Uma intelectual que dificilmente vai ser compreendida pela academia, primeiro, porque é mulher, e segundo, porque é negra, e talvez terceiro, porque é jovem ainda, né? E essas dimensões interseccionalizadas vai tornando Carla Cotirene ainda uma figura muito interessante, mas também muito desafiadora do seu processo de compreensão. Mas nós aqui do NUPED desafiamos você, que está aqui com a gente até agora, a ler Carla Cotirene, a ver o seu ativismo político nas redes sociais, estudar os seus livros, compreender os seus pensamentos e tentar traduzi-los. Talvez, em uma sociedade bem próxima, as pessoas consigam, como nos inspira, né, Leide Santos, serem inspirados também por Carla Cotirene. Mas, por todas as mulheres negras que a precederam e que é importante falar sobre elas. Carla Cotirene não fala sozinha, ela carrega em si não só as inspirações de outras mulheres negras e outros intelectuais negras, mas carrega um ancestral muito vivo, né? E na dimensão da gente aqui no NUPED, que temos tentado construir uma reflexão crítica a partir da experiência regional, aqui do Vale, aqui das Gerais,
A metáfora que a Carla utiliza por ser uma mulher do litoral e que olha para o Atlântico, sirva para nós, aqui nas Gerais, para a gente poder tentar entender o sertão. Esse mar azul, que no céu celeste, nos dá direcionamentos do que nós somos, de onde nós viemos e para onde a gente quer ir. Talvez, na inspiração de Carla Cotirene, a gente possa entender e compreender as rotas que ainda precisam ser tracejadas, atravessadas e caminhadas para podermos construir um pensamento crítico livre, um pensamento crítico limpo e um pensamento crítico que seja capaz de traduzir as nossas inspirações, os nossos sentimentos, as nossas aflições, mas também o nosso poder, os nossos desejos e a nossa vontade de estar e de contribuir com esse mundo. Fica as provocações nesse decálogo e eu espero que você acompanhe os próximos. Um abraço por vocês que ficaram até aqui e venham com a gente estudar os próximos livros e o próximo decálogo que logo, logo estaremos apresentando para vocês. Um abraço, fique bem, Adupê.